Olá, eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar agora mais uma aula de artes. Na verdade, a aula de hoje é a correção da nossa revisão. Então, você do terceiro ano, pega aí a sua revisão, coloca perto de você, analise junto comigo cada questão e corrija caso a sua questão não esteja correta. Tá bom? E se você não respondeu sua revisão, agora é a hora de você responder. Então, não perca de nenhuma forma essa revisão e muito menos deixe de responder, tá bom? É um grande aliado para a sua nota ser bastante alta na nossa prova. Vamos lá para a primeira questão? Nós temos um texto aí inicial que vai ajudar vocês a responderem a questão. Bom, a arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Seu aparecimento na idade contemporânea, ou seja, na idade mais próxima que a gente tem, se deu na década de 1970 em Nova York, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade e, algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao hip hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos, ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas. Então, aí tem um texto bastante interessante que vai mostrar como foi que surgiu o grafite, por que ele é chamado por esse nome, né? Por que é grafite e por qual foi o movimento que ele foi ligado. Então, tem várias informações. Então, grava para que a gente possa utilizar isso nas questões, tá? A letra A da primeira questão diz o seguinte: segundo o texto, o que é grafite? Aí, se você não tiver recordado, você volta lá no texto, que o texto vai dizer o que é grafite. E a tia já fez aqui a resposta, e você também deve ter respondido de acordo com o texto. E o texto diz o seguinte, que o grafite é um tipo de manifestação artística em espaços públicos. E também é reconhecida como inscrições em paredes. Inscrição é como se fosse um desenho, né? Um desenho feito através de um formato, de uma letra, de um grafismo, de um desenho propriamente. Então, inscrições também são desenhos. Então, o grafite é uma manifestação artística feita nas ruas, é um desenho, uma pintura feita nas ruas. Basicamente, é isso. Então, se você responder o próximo disso, se você tiver pego exatamente como está no texto também, está correto, mas é basicamente isso, tá? Essas duas definições. A B pergunta o seguinte: como surgiu a arte do grafite? E aí, como surgiu? Lá no texto também tem como surgiu, né? Como surgiu? Surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, depois que alguns jovens começaram a fazer desenhos em paredes pelas ruas. Então, em 1970, esses jovens saíram lá pintando as paredes e acabou que ficou comum essa pintura nas paredes e criou-se, então, o que a gente conhece hoje como grafite. Vamos para a próxima questão agora. O suporte é a estrutura que recebe uma obra de arte. No caso da pintura, o suporte é a tela. No caso da arte de rua grafite, qual é o suporte utilizado? Então, quando você vai fazer uma pintura, né, uma obra de arte de pintura, você pega uma tela e essa tela é o suporte. O que é um suporte, tia? É tudo que suporta alguma coisa. Essa mesa, ela é o suporte para o notebook. Então, ela suporta esse notebook. Eu posso colocar o notebook em cima dela e ele fica apoiado. A tela, ela tem, basicamente, ela é o suporte da obra. A pintura só é vista porque tem a tela para sustentar, para segurar aquela pintura, senão aquela tinta, né? Senão ela cairia no chão e não formaria desenho nenhum. Então, ela só forma porque tem o suporte da tinta. Aí eu pergunto para vocês, se na pintura o suporte é a tela, na arte de rua do grafite, qual é o suporte? Onde é que eu consigo pintar para que essa pintura fique sustentada lá e eu consiga ver? Será se você lembra? Se você consegue lembrar das nossas aulas anteriores e também do texto, você vai saber que o suporte da arte grafite é basicamente paredes de prédios, né? Estruturas de prédios, casas, colunas, que é no caso de alguma coluna de sustentação, seja de uma ponte, de um viaduto, que for, e muros.
que são estruturas que fazem ao redor de alguma casa, de algum prédio. Então, são esses suportes. Aqui na imagem mesmo, já consegue lhe dar a resposta. Se você analisar direitinho essa imagem, a pintura desse homem aqui, basicamente, ela está sendo representada em cima da parede de um prédio. Se você observar atrás, aí tem as janelas, né? A estrutura desse prédio. Então, basicamente, você já consegue aí um tipo de suporte, né? Que é a parede de prédio. Próxima questão. O grafite é uma manifestação de arte urbana em que o artista faz desenhos em muros, prédios ou alguma estrutura que fique em via pública. Ao contrário do grafite, existe a pichação. Na imagem abaixo, podemos ver um exemplo dos dois. Explique quais as diferenças que existem entre o grafite e a pichação. Será que vocês lembram aí quais são as diferenças, as principais diferenças, né, entre o grafite e a pichação? Será que se você observar essa imagem que também está na sua revisão, você vai conseguir diferenciar qual delas é o grafite, qual delas é a pichação? Será que você já sabe diferenciar? Já sabe por que uma é diferente da outra? É hoje que a gente vai descobrir. Se você não tiver respondido aí, a hora de responder e tirar sua dúvida é agora. E aí, quais são as principais diferenças entre o grafite e a pichação? Tem gente que não sabe qual é a diferença. Então, vocês vão ficar sabendo agora e não vão mais esquecer qual é a principal, quais são as principais diferenças do grafite e da pichação. A primeira diferença é que o grafite é uma arte e a pichação é um crime. Como assim, professor, é um crime? Quando você faz uma pichação, que são esses rabiscos nas paredes, geralmente sem autorização da pessoa que é dona da casa ou do local, isso é um crime, porque está poluindo a cidade, poluindo visualmente. As pessoas que ficam vendo aquelas imagens ali, daqueles desenhos, e é feio, né? Destrói a pintura dos muros das casas, muitas vezes destrói a estrutura de algumas paredes de lojas. Eu, por exemplo, na minha casa, tenho uma pichação. Uma pessoa passou lá e pichou meu muro, que tinha sido acabado de ser pintado. Então, é um crime, né? Eu posso pegar e denunciar essa pessoa, porque ela danificou um bem que é meu, né? Que é o muro da minha casa. Mas, nesse caso aqui, a diferença é desse sentido. O grafite ele tem uma intenção artística, já a pichação não tem nenhuma intenção artística. Qual a intenção artística do grafite? Ela mostra uma poética, né? Uma ideia das ruas, da necessidade das pessoas das ruas, ou talvez do pensamento das pessoas que são carentes, né, que são menos favorecidas na sociedade. Então, basicamente, tem toda uma intenção de arte. E a pichação não, a pessoa vai lá, faz lá a sua pichação, risca um muro, né, destrói o portão de alguém, a pintura que a pessoa fez com todo cuidado, vai lá a pessoa e faz um rabisco. Então, ela deixa aquele ambiente feio e não tem nenhuma intenção artística de representar nenhum tipo de arte. Então, as principais diferenças são: o grafite é arte, a pichação é crime, o grafite tem intenção artística e a pichação não tem intenção artística, tá? Lembrem aí. Próxima questão. O stencil é uma técnica que utiliza um molde vazado para produzir pinturas. Nas imagens abaixo, podemos ver o passo a passo da produção de um stencil. Explique com suas palavras o que ocorre em cada parte desse processo. São 4 imagens. Essas 4 imagens vão mostrar cada parte do processo da produção de um stencil. E aí, o que seria essa primeira parte? A primeira parte aqui vai conter a reunião, né? O passo para reunir os materiais da produção. Aí você vai ter essa espécie de paleta para poder misturar a tinta, vai ter as esponjinhas para pintar o molde vazado, ou o pincel, no caso, e as tintas, obviamente, né? E provavelmente o molde vazado, que é feito em seguida. O segundo passo é que você vai pegar o molde, vai fazer o desenho que você quer nesse molde e em seguida recortar. Aqui nós temos o estilete, ó. E aqui é basicamente uma espécie de flor que a pessoa fez, desenhada. Esses traços pretos são os desenhos. E aqui, onde ele está cortando com grafite, é onde vai ficar vazado, que é onde fica esse buraco, para que quando ele for colocar a tinta, fique as marcas das folhas. E aí o próximo passo é basicamente isso, né?
terceiro passo, você vai pintar o molde. Ó. Aqui o molde já está todo recortado. Aí você vai pegar essa esponjinha com a tinta que você quiser e você vai pintar em cima desse molde. E, por último, o quarto passo é retirar o molde. Quando você tira esse molde, aí você vai ver o resultado da pintura, que no caso aqui vai ser esse resultado. Você só vai ver as flores. Quando você tira o molde, você tira todo aquele borrão de tinta e só vai sobrar o resultado da pintura que você fez. Isso daí é o stencil. Então, grava direitinho aí. A primeira, reunir os materiais. Segundo, desenhar e recortar o molde. Terceiro, pintar o molde. E quarto, ver o resultado desse molde. Vamos lá para a próxima questão. Marque com X a imagem que representa uma instalação artística. Aí é uma espécie de pegadinha, né, que a tia botou para vocês, mas eu sei que vocês são bastante inteligentes e já conseguiram aí de primeira saber qual é que é uma instalação artística. Essa primeira aqui, o rapaz está um pouco aperreado, né, com a instalação. Mas que instalação é essa daí? Será que é uma instalação de arte? Essa instalação você conhece? É um encanamento, né? Então, é uma instalação hidráulica, ou seja, de canos em que passa água. Então, aqui não é uma instalação artística, mas uma instalação hidráulica, onde tem canos que passam água. Então, aqui você já pode descartar. Essa aqui do meio, essa imagem aí, que instalação é essa? Essa aí é instalação elétrica, aquela instalação que a pessoa faz para poder ligar a tomada, né, o interruptor à lâmpada. Quando você aperta lá no interruptor, desliga a lâmpada. Quando você aperta novamente, liga a lâmpada. Pois é, essa instalação é elétrica, então já está descartada, não é uma instalação artística. Então resta a terceira, não é? Então você vai marcar lá a terceira imagem. E por que essa imagem ela é uma instalação de arte ou artística? Basicamente, ela vai ter uma estrutura que ocupa um espaço. O que é uma instalação? Uma estrutura que ocupa um espaço. E essa estrutura, normalmente, é uma estrutura com uma intenção artística. Ou seja, a pessoa vai produzir com uma intenção de mostrar a sua arte, a sua expressão artística, tá bom? Próxima questão. A instalação trouxe uma inovação no modo de ver e perceber a arte. Analise atentamente a imagem abaixo e explique qual a principal novidade que a instalação trouxe para a arte no geral. Analise essa imagem aí. Tem uma espécie de nuvem, né? E umas cordinhas que caem como se fosse chuva. Observaram? E aí, você lembra, quando eu disse na aula passada, qual era a principal inovação, a principal novidade que a instalação trouxe para a arte? Vamos só lembrar. Como é que a arte era vista anteriormente, antes da instalação? Quando você queria ver uma obra de arte, uma tela, uma escultura, você teria que ficar um pouco distante, né? Você não pode pegar, você não pode tocar, você não pode tirar ela do lugar. Não pode, né? Não é permitido. Já a instalação, você deve. O artista, ele quer que você pegue, que você ande, que você observe, que você passe perto. Não tem medo de que você possa pegar. A verdade é que a instalação foi feita para você interagir. O que é interagir? É quando eu posso tocar, quando eu posso sentir aquele objeto. No caso aqui, essa instalação de nuvem. Observem como aí embaixo tem várias pessoas aí tocando nessa instalação. Então, a principal inovação que a instalação trouxe foi a possibilidade de interação entre o espectador, que é a pessoa que vê a obra, e a obra. Então, agora eu posso pegar na obra, eu posso passar por ela sem nenhum problema. Na verdade, a principal intenção da instalação é essa mesmo, tá? Próxima questão. Projeção mapeada ou videomapping é uma técnica de projeção de conteúdo audiovisual, ou seja, imagem ou vídeo, que pode ser realizada nas mais diversas superfícies, como prédios, carros, aviões, paredes e outras coisas, né? É uma tecnologia que utiliza a computação gráfica 2D ou 3D. Agora eu pergunto para vocês, como é realizada uma projeção mapeada? Eita, tia, mas aí é difícil, como é que eu vou saber? Eu nunca vi uma projeção mapeada, eu nunca fui ver como é que a pessoa instala. Mas você tem que lembrar o que eu falei para você na aula passada, que basicamente é o quê? O que você faz? Você escolhe primeiramente um ambiente que você quer
fazer essa projeção. Você escolhe a imagem ou o vídeo que você quer projetar, obviamente. E depois que você faz isso, você pega projetores, como os data shows que a gente utiliza na sala de aula, normalmente, que o professor espelha e você consegue ver a imagem. Pois é, daquela mesma forma, você pega um projetor e depois essa imagem que foi escolhida, ela é refletida sobre essa estrutura. No caso aqui da questão, tem até um exemplo, ó. Tem uma espécie de palácio, e o palácio tem várias cores que são refletidas através da projeção. Então, qual é o passo a passo? Como é que se faz uma projeção? Eu escolho o local, escolho a imagem, projeto essa imagem sobre essa superfície, e aí eu tenho uma projeção mapeada. Lembraram aí? Será que é simples? Não esqueça de responder direitinho, não esqueça de estudar. 8ª questão, as projeções mapeadas são feitas em vários lugares e em superfícies diferentes. A gente já sabe disso, já está mais que repetido, né? Cite os locais onde podemos realizar a projeção mapeada. Essa questão já foi até respondida, tanto na aula passada como nas questões anteriores. Se você for esperto, você já sabe de cor a resposta. Onde é que eu posso fazer uma projeção mapeada? Eu posso fazer no prédio, eu posso fazer na parede, num carro, no avião. Que foi os exemplos que a gente viu na aula passada. Eu posso espelhar a projeção no lugar que eu quiser, contanto que eu consiga mostrar essa projeção. Geralmente, no caso de ambientes externos, tem que ser à noite, e no caso de ambientes internos, tem que ser durante qualquer horário, né? No caso. Mas você tem que só ter esse cuidado. E você pode espelhar em qualquer local, sendo pequeno ou grande. É normal que você espelhe mais em ambientes externos, tá bom? Então, a projeção mapeada, ela pode ser realizada em prédios, paredes, carros, aviões e também em outros locais, tá? Se você tiver colocado um local, tipo, na ponte, aqui mesmo na nossa cidade, né? A ponte Taiada, ela recebe projeção. Vocês já observaram que quando vocês passam pela ponte Taiada, ela tem uma cor diferente? Azul, às vezes várias cores, aquilo dali é uma projeção mapeada. A pessoa coloca um projetor, uma iluminação, onde vai transmitir aquelas cores, que elas mudam com o tempo, geralmente com a temática do mês, e a pessoa consegue ver de longe aquelas cores. Ali também é um tipo de projeção, tá? Quando você passar agora pela ponte Taiada e observar que ela está colorida, você vai saber que ali é uma projeção. 9ª questão, através de projeções mapeadas, podemos criar um ambiente decorado sem que seja preciso fazer alguma alteração física no ambiente. As pessoas realizam esse tipo de projeção com a intenção de... Aí nós temos 4 alternativas e somente uma está correta. As pessoas fazem a projeção mapeada na intenção de mostrar efeitos visuais e de iluminação? Será que eu faço uma projeção mapeada só para mostrar a iluminação ou os efeitos que eu quero mostrar? Será que é só essa a intenção? B, ampliar um ambiente para que ele seja visto à distância? Será que só para mostrar para as pessoas lá distante que tem um ambiente ali? Será que esse é o principal propósito? C, criar um cenário decorativo em um ambiente sem precisar modificá-lo? E aí? E D, desenvolver filmes que possam ser transmitidos ao ar livre? Não, que a gente já tem várias formas de transmitir filmes ao ar livre, né? Sem precisar ser uma projeção mapeada. Eu posso pegar um telão e transmitir um filme ao ar livre. Então, a alternativa mais correta, ou a única correta, seria a C, criar um cenário decorativo em um ambiente sem precisar modificá-lo. A própria questão ela já diz, né, que o procedimento de projeção mapeada, ele vai decorar um ambiente sem que seja preciso fazer nenhuma alteração. Se eu precisasse decorar a parede de um local, eu poderia colocar estruturas lá para decorar, eu posso pintar essa parede, mas vai modificar, né? Depois, se eu quiser fazer outra coisa, eu tenho que pintar novamente outra cor, decorar de outra forma. Quando eu utilizo a projeção mapeada, eu consigo criar um cenário, e aquele cenário depois ele pode ser só, né, desmontada a projeção, e a pessoa fica com a estrutura do jeito que estava, a parede do jeito que estava, o prédio do jeito que estava, o carro do jeito que estava e o avião do jeito que estava. Então, a alternativa correta aí é a C. Né? As pessoas fazem a projeção na intenção de criar um cenário decorativo. O que é o cenário? É o fundo de alguma coisa, é o fundo de uma apresentação de teatro, de música, né, de dança e tudo mais. Tá? Então, marquem aí, 9ª questão, alternativa letra C. E vamos lá para a última questão. A estrutura das projeções mapeadas produzem imagens coloridas e decoradas. Isso a gente já sabe, né? Essas projeções compõem o quê? A, um cenário. B, um ambiente. C, uma casa. D, uma tela. E aí? Está na cara, né? A resposta. As projeções mapeadas produzem um cenário. Então, você vai marcar aí a alternativa letra A.
Então, você marca a alternativa letra A, que é cenário. As projeções, elas costumam fazer um cenário através de iluminação, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, acompanhado comigo a revisão, corrigido aí, estudem bastante para a prova, e eu espero notas maravilhosas e até a próxima aula.